Olha, por conta da previsão de fortes chuvas do fim de semana, a Casan precisou fazer uma operação para retirar efluentes de uma lagoa de tratamento na Lagoa da Conceição, aqui na capital. A retirada foi para evitar o vazamento e danos na região. Só que agora tanto os moradores quanto a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis afirmam que os efluentes foram despejados em uma área de preservação e já causaram impactos. A água cortou as dunas ao meio. O curso da corredeira abriu caminho para o surgimento de uma nova lagoa e deixou para trás um rastro de erosão. Não olha assim é da chuva não, essa aqui é criada pelo homem. A preocupação é do Roberto, morador da Lagoa da Conceição há 30 anos. É a primeira vez que ele vê a área de preservação permanente assim. Preocupa porque a gente sempre anda aqui no meio das dunas, a gente sempre vê as coisas bonitas, né? De repente chega aqui e vê caminhamento, vê lagoa de tratamento. Já que se vier um turista aqui assim, eu vou tomar um banho aqui. A bacia se formou depois de 3 bombas serem instaladas para retirar o excesso de água da chuva da lagoa artificial. A medida foi adotada pela Casan depois que órgãos ambientais notificaram a companhia sobre as chuvas fortes do último fim de semana. Isso aqui era um bloco só e aquela era a altura da duna. Só que agora a gente caminha por labirintos. São corredores que se formaram na areia e nos indicam por onde a água passou. O bombeamento evitou que a lagoa artificial atingisse casas, moradores, como no início do ano. Só que no lugar disso ela veio para as dunas. E agora quem arca com prejuízo é o meio ambiente. As dunas são dinâmicas. Com o vento elas devem se reacomodar. O ponto de atenção aqui é outro. Através dessa tubulação, né, houve um descarte do efluente que gerou essa erosão. Nós estamos no meio da duna erodida. O efluente foi coletado pelo biólogo Paulo Horta e vai ser analisado nos próximos dias. É importantíssimo que esse evento resgate a urgência de uma discussão muito séria, de uma discussão que coloque na mesa todas as instituições relacionadas ao manejo desses sistemas costeiros em Florianópolis, porque isso não deveria ter acontecido, né? A Floran entende que a transposição cumpriu o papel de proteger os moradores, mas o lançamento foi em local inadequado. A Fundação chegou a notificar a Casan para que instalasse o sistema em uma área mais firme. Infelizmente, de forma consciente e mesmo negligente, a Casan decidiu lançá-los a mais próximo da lagoa de evapofiltração, afirmando, o que não faz sentido para uma empresa de água e esgoto numa capital, que não haveria tubulação suficiente para tanto. Com o lançamento, onde nós havíamos já alertado que a duna era mais frágil, poderia ceder, aconteceu exatamente o que nós avisamos, não foi por falta de aviso realmente. Já a Casan alega que o sistema foi feito em 24 horas, de forma emergencial, e que já vem fazendo reparos e ajustes depois disso. Então a gente focou na garantia da segurança das pessoas em primeiro lugar, depois da segurança da Lagoa da Conceição. Quanto a isso, a operação foi um sucesso. Nós já estávamos fazendo alguns ajustes, estendendo um pouco mais a tubulação, mas nós conseguimos cumprir, né, a missão e o objetivo da ação. Ainda essa semana, a companhia deve ser autuada por conta do descumprimento e do desleixo para com a nossa notificação. Agora nós tomaremos todas as medidas também firmes e presentes de autuação, de realmente chamar a Casan à responsabilidade pelos danos causados e pela omissão frente às determinações dos órgãos públicos. Nós entramos em contato com a Casan sobre a atuação da Floran. A companhia informou que, por enquanto, não recebeu nenhuma autuação. Vamos em frente, vamos lá, 7h05. Renato está de volta aqui para a gente tratar de outro assunto importante aqui no Bom Dia Santa Catarina. Renato. Rafael, sobre essa reportagem que a gente viu agora há pouco, é preciso ter mais equilíbrio, é preciso ter mais bom senso, é preciso ter mais senso de serviço público, né, de interesse público. Parar com essa brincadeira de ficar um jogando a responsabilidade para o outro. Vamos entender os fatos aqui. O que aconteceu foi o seguinte: se a Casan não tivesse feito isso, hoje nós estaríamos lamentando que a água teria invadido aquelas propriedades, aqueles imóveis, aqueles moradores de novo. E a gente tem que entender o contexto seguinte: a prefeitura notificou a Casan na quinta-feira, dando 24 horas para fazer a transferência desse residual, para dar uma aliviada na lagoa artificial, a principal, no caso da chuva, para não transbordar. Então ela transferiu para o meio ambiente.
Só que ela estava pedindo para fazer isso desde terça-feira. Aí a prefeitura autorizou, notificou na quinta-feira para fazer em 24 horas na véspera da chuva. Para chegar com equipamento de helicóptero, com gerador, com tubulação. Então vamos parar com esse negócio. A sociedade está pagando pato dessa história. O professor Paulo Horta foi muito feliz. Isso tem que servir de alerta para a sociedade discutir. Florianopolitana vale para todo o litoral catarinense. De forma madura essa questão. Isso vale a reflexão também. O seguinte, primeira questão, a ocupação do espaço. A ocupação se dá de forma regular, de forma normal. Essas construções, primeiro, estou chegando na consequência, elas tiveram alvará de construção, tem habites, se não tem, já é problema também. Claro que tem a questão humana que é principal, as economias que foram investidas, ok, é hipercomplexa a discussão, mas é preciso discutir isso, da mesma forma para a Lagoa, a construção, como se dá, da forma que se dá, para onde que se dá, e também no caso da erosão do mar avançando no Morro das Pedras. Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é discutir uma solução definitiva, né? Porque nesse paraíso ecológico de preservação que é a Lagoa da Conceição e as dunas, não é tecnicamente equivocado você ter uma lagoa de infiltração como acontece lá. Isso os especialistas já falaram. Mas não pode ser uma solução definitiva. Então o que a gente tem que pensar é numa solução definitiva, mas madura. Mas daí já começa um outro problema. Tá, então se a gente vai ter uma solução definitiva, qual é a solução? Bom, a solução é a seguinte, vamos pegar então todo o esgotamento sanitário do leste da ilha, do sul da ilha, e vamos mandar para a estação do Rio Tavares. A obra está parada. A obra está parada. Por que está parada? Porque a sociedade não chegou no consenso. A obra estava indo aí para os finalmente, aí assim, não pode ser o lançamento no efluente tratado, não pode ser no Rio Tavares, porque vai prejudicar a maricultura. Então tá, para tudo. Então vamos fazer um emissário submarino. Não, aí o pessoal do Novo Campeche reclamou, não, emissário submarino que funciona no mundo inteiro bem, se bem feito, se bem estudado, não pode. Então a gente não consegue chegar num consenso. E existem soluções técnicas, mas é quando o cidadão só se olha no espelho e pensa, opa, isso aqui pode ser ruim para mim, a gente não consegue avançar. Então nós precisamos criar um ambiente de diálogo, de convergência, para a cidade avançar. Caso contrário, essas cenas serão repetidas.